Olá, gente, tudo bem com vocês? Gostaria de falar um pouco sobre um dos filósofos contemporâneos mais importantes e mais interessantes, né? Que tem aí. Ele viveu no século XIX, né? Porém, né, sua influência ela perdurou bastante, inclusive ele acabou tendo até mais influência, bem mais destaque após sua morte, né? É importante a gente salientar, inclusive, que o Nietzsche ele passou os últimos anos da sua vida muito debilitado, não tinha mais consciência de si, vamos dizer assim, né? Então ele teve uma vida realmente ativa até 1882, 83, né? Que foi quando ele ainda publicou suas últimas obras, né? Então o Nietzsche ele teve um fim precoce, né? Só teve uma vida ativa mesmo até os mais ou menos 44, 45 anos de idade, né? Ele foi acometido por uma sífilis, né? Uma doença muito grave. Então, gente, eu queria tratar um pouco desse autor, né? Eu queria salientar aqui que eu quero tratar de apenas algumas ideias, acho para a gente ter noção, para a gente poder iniciar uma discussão. Talvez futuramente eu possa fazer outros vídeos complementares a esse, né? Mas esse vídeo é uma introdução geral a esse autor, né? O Nietzsche, ele vem, né? Ele vem de uma família que era uma família religiosa e tal. E ele vai romper com essa religião e vai romper também com diversas coisas, né? Nietzsche ele é um pensador que rompe com praticamente toda a filosofia desde o seu início, né? Ele vai fazer críticas desde ali de Sócrates, Platão até a coisa mais moderna, né? Então é interessante a gente tentar entender por que dele fazer isso, né? Eu acho que uma das questões principais da gente tratar do Nietzsche é a visão que o Nietzsche tem sobre a vida, né? Sobre como a vida deve ser regida, vamos dizer assim, como o ser humano deve, né? A questão da visão sobre o ser humano, sobre o indivíduo em meio à sociedade, né? E a gente pode observar que com Sócrates, com Platão, a gente tem ali uma visão mais racionalista, né? E também a gente tem uma questão moral ali, né? Sócrates vai falar sobre as virtudes, ele vai falar contra os sofistas, né? Vai falar que o ser humano deve ser bom, deve pensar no outro, essas coisas, né? Assim como o cristianismo também. E, e isso, o Nietzsche ele vai esboçar algumas ideias que são contrárias a essa questão. Digamos que o Nietzsche ele vê o outro lado da moeda, né? Qual o preço que se paga por isso daí, né? E ele vai dizer que essa postura que o Sócrates, que o Platão tem, que o cristianismo também tem, é uma postura nihilista, uma postura. O que é nihilismo para Nietzsche? Nihilismo para Nietzsche é a negação da vida, né? E o cristianismo, como a gente sabe, ele nega a vida porque ele faz com que o ser humano haja pensando numa suposta pós-vida, né? E não nessa vida terrena. Então, ele nega todos os prazeres assim da vida, né? Por algo que talvez não exista, né? Não é provado que exista. O Platão também a gente observa isso no Platão fala no mundo das ideias e tal, né? Mas a gente pode observar isso também nessas regras, né? Nessas regras que de algum modo elas fazem com que o ser humano não siga os seus impulsos, suas emoções, suas vontades, seus desejos,
né, e caia, né, em várias regras, aí, regras sociais, regras morais. Então Nietzsche ele se opõe a isso. Ele diz que o indivíduo deve viver plenamente, né, suas vontades, seus desejos e se impor, né? Então ele vai falar sobre a questão das forças ativas e forças reativas. Acho que é um dos conceitos mais interessantes para a gente poder entender a defesa que o Nietzsche faz, né? O que são essas forças ativas? São forças que vêm da vontade do indivíduo, vontade individual, sua criatividade, sua impulsividade, seus desejos expressos ali, né, sua força vital, vamos dizer assim, né? Então Nietzsche ele gosta muito dos conquistadores, dos exploradores, dos guerreiros, dessa coisa de realmente impulsiva, né? Desses seus, aquela coisa mais humana mesmo, né? A violência, tudo. Mas não só a violência, não só coisas ruins, mas também a arte, a criatividade, né? Então Nietzsche ele se opõe a questões de regras demais, as leis, de padrões rigorosos, né? Nietzsche não gosta disso. Então Nietzsche vai fazer também uma crítica à ciência, né? Nietzsche fala da ciência também em relação à morte de Deus, né? Ele diz que a partir aí da ciência ela matou Deus, porque as pessoas não precisam mais de Deus, né? Em que sentido? Bom, se você fica doente, você não vai rezar, você vai ao médico, você toma uma coisa. E a ciência ela também vai explicando uma série de fenômenos, né? Que antes era explicado pela ideia de Deus,